Hugo Mota fecha o Congresso por pressão de Moraes. Olha só o tamanho do absurdo que a gente está vendo acontecer. Mais uma vez, eles dobrando a aposta. A gente acredita que essa anormalidade do Xandão esteja com os dias contados. Ele segue dobrando a aposta porque ele não tem alternativa, né? Ele não tem mais como retroceder de tanta lambança que ele já fez. Mas vamos entender essa anormalidade, mais um desses absurdos que a gente vê aqui no Brasil, né? Hugo Mota veta reunião de comissões durante o recesso legislativo. A Câmara está em recesso, mas continua funcionando, continua aberta. Inclusive, estavam tendo as reuniões, principalmente do pessoal do PL lá, planejando o que pode ser feito diante de todos esses abusos e absurdos que a gente vê aí. Só que é claro que os figurões, os poderosos, principalmente o Xandão, que é a parte que mais sai perdendo com tudo isso que está acontecendo, né? Ele não vai querer permitir. Ele já censurou o Bolsonaro, já prendeu, já, digamos assim, prendeu ele em casa para não deixar ele se manifestar, né? Porque ele estava tendo poder demais, estava ganhando muita força diante de tudo isso que está acontecendo. E mais essa aqui, ele quer, tendo em vista que os parlamentares já estavam discutindo sobre o impeachment de um ministro do STF, então o que ele faz? Não, fecha isso aí, não deixa ninguém se reunir, encerra essas comissões. A gente vê aqui, ó, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, publicou no Diário Oficial da Câmara nesta terça-feira ato que proíbe realização de reuniões de comissões no período de 22 de julho a 1º de agosto de 2025, mantendo o recesso legislativo vigente. Não, não é mantendo o recesso legislativo não muda. Mesmo com as reuniões das comissões lá, os parlamentares discutindo, debatendo, não muda o recesso, não vai ter nenhuma votação até que o pessoal retorne dia 1º de agosto, né? A medida inviabiliza a convocação de sessões emergenciais feitas pela oposição que buscava apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputados aliados do Bolsonaro já estavam em Brasília desde o começo do recesso, em dia 17, para discutir as limitações impostas ao ex-presidente pelo ministro Alexandre de Moraes. E aqui a gente vê o ato do Mota. E engraçado que ele não motiva, né? Ele não descreve aqui qual que é a motivação, por que ele tá realmente fechando a Câmara. Que é claro, né? Ele não pode colocar ali, não estou com medo de ser preso, por isso que eu coloquei. E a gente vê aqui, por que é o Xandão que tá... Por que a gente imagina que seja o Xandão que tá mandando ele fechar? A gente viu aqui, ó, investigações sobre o suspeito de funcionários fantasmas no gabinete de Hugo Mota. Esse pessoal tem muita facilidade de controlar esses poderosos, porque lá todo mundo é corrupto, todo mundo tem um rabo preso em alguma situação. Inclusive até a questão do Alcolumbre aqui. Suplente de Alcolumbre é alvo de PF por desvios no DENIT do Amapá. E aí, qual que é a conclusão que a gente chega? Que realmente esse pessoal controla através desses esquemas de corrupções, porque lá todo mundo tem um rabo preso. Por que eles odeiam tanto o Bolsonaro? Porque o Bolsonaro é um cara que é difícil de controlar. Eles têm que tentar amarrar as mãos dele, tem que tentar de fazer de alguma forma, porque ele não é corrupto, não tem rabo preso com nada, e aí eles não tem como jogar essa cartada com ele. Ficaram tentando inventar um monte de história. Importunação de baleia, falsificação de cartão de vacinação, questão das joias. Tudo isso caiu por terra.